Gravando. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E vamos dar continuidade às nossas aulas de fisiologia sobre fisiologia renal. Dessa vez nós vamos falar nossa parte 3 do capítulo 28, um capítulo que é gigante, mas que é muito importante. Eu espero que todos vocês entendam, tá? Primeiro eu gostaria de agradecer o feedback de vocês, tem bastante gente compartilhando, se inscrevendo, estou muito feliz. E é isso, pessoal, compartilhe esses vídeos que eu estou fazendo para dar mais força, tá? Para dar mais um incentivo para a gente continuar trazendo esses conteúdos gratuitos para vocês, tá bom? E é isso, vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando no último vídeo. No último vídeo a gente falou de cada porçãozinha do néfron. O que o tubo proximal faz, como ele reabsorve sódio, como ele reabsorve potássio, como funciona a alça de Henle, seus cotransportadores, seus contratransportadores, bomba de sódio e potássio, cada segmento e suas especificidades, tá? Na aula de hoje a gente vai falar, né, nós paramos aqui, vamos falar de regulação da reabsorção tubular, né? A gente já não falou disso? No capítulo 27, nós falamos sobre a regulação do filtrado glomerular. Quando o sangue entra dentro do glomérulo, que era aquela rede extensa e complexa, como é regulado para não ter muitas oscilações em filtrado glomerular, né? Para o líquido entrar dentro do túbulo. Aqui nós vamos falar sobre a regulação da reabsorção. Quando, independente de qualquer porção, seja tubo proximal, alça de Henle, distal, como é regulada a passagem desde a célula para dentro do capilar peritubular, para esse soluto voltar a ser na circulação, voltar para a circulação. Então nós vamos falar dessa regulação do túbulo, da célula passa pelo interstício e do interstício para dentro do capilar peritubular. Tá? Então a gente está falando dessa regulação, que é muito precisa também. A gente sabe que temos que ter um equilíbrio de solutos, então não podemos reabsorver todo o sódio, todo o potássio que dá na telha, né? Vamos falar de alguns hormônios que são bastante específicos só sobre sódio, só sobre a água, tá? E é isso, vamos dar continuidade, tá? Então, essa é a introdução que eu queria falar, que está dizendo aqui. E nós começamos aqui, ó, com equilíbrio glomérulo tubular, né? A taxa de reabsorção aumenta em resposta à carga tubular. Como assim? É algo que nós já vimos uma vez, que é o que? Quanto mais líquido adentra dentro do túbulo, principalmente do túbulo proximal, a porcentagem da reabsorção que ocorre é aumentada. Então, se a gente aumenta muito o filtrado glomerular, muito líquido dentro do túbulo, esse túbulo começa a reabsorver tudo que ele pode. Tá? Então, é isso que se chama equilíbrio glomérulo-tubular. Ele dá um exemplo aqui, ó, do túbulo proximal, que se você viu as aulas, você sabe que o túbulo proximal reabsorve aproximadamente 65% do que entra nele. Ou seja, se passar 125 ml, né, de soluto dentro do túbulo proximal, ele vai reabsorver 65%, né? Ou seja, 81 ml. 65% desses 125 dá 81 ml. Agora, se eu aumentar o filtrado, se a pessoa bebeu muita água, comeu, né, muito sódio, etc., e se a gente aumentar esse para 150 ml que passa dentro do túbulo proximal, também vai aumentar. Só que vai manter os 65%. A gente aumentou a carga, né? Influxo tubular aumentado, né? A gente vai passar de 81 ml para 97,5. Então entenda que esse equilíbrio glomerulotubular é feito para que não sobrecarregue os sistemas mais adiante do néfron, que não sobrecarregue a alça de Henle, que não sobrecarregue o túbulo distal, tá? Então, quanto mais soluto adentra dentro do nosso túbulo, mais esses túbulos vão reabsorver, ok? É muito parecido, na verdade, faz lembrar, não é que é parecido aquele mecanismo, né, de transporte máximo. No caso da glicose, só específico da glicose,
a gente está falando de cotransportadores, que tem um limite. Nesse caso não, nesse caso a gente vai reabsorver mesmo, né? Então aqui, ó, o equilíbrio glomerulotubular refere-se ao fato de que a intensidade total de reabsorção aumenta à medida que a carga filtrada aumenta, né? Então se a gente aumenta a carga filtrada, a carga reabsorvida vai aumentando, ok? E também existe na alça de Henle nos outros túbulos, tá? Mas aqui, ó, ele ocorre mesmo para evitar alterações isoladas nos túbulos posteriores, né? Para evitar esse sobretrabalho dos túbulos. Então, a gente faz uma reabsorção muito intensa no túbulo proximal, porque ele é o que tem mais porcentagem, 65%, então é ele que trabalha mais, tá bom? E esse fenômeno, né, que é o equilíbrio glomerulotubular, ele funciona isoladamente, ou seja, ele não precisa ter um hormônio específico para funcionar. Se a gente isolar o rim totalmente, sem colocar nenhum tipo de hormônio, e só começar a aumentar o filtrado glomerular, esse fenômeno vai ocorrer. Então ele ocorre em túbulos e segmentos totalmente isolados. Qual que é a importância do equilíbrio glomerulotubular? Como já foi dito, para evitar a sobrecarga dos segmentos tubulares distais, quando o filtrado glomerular aumenta. E para que evite também um débito urinário excessivo. O que era débito urinário? É a quantidade de urina que é excretada no final daquela equação de filtrado glomerular é igual a reabsorção mais secreção, tá? Então o que acontece? Se a gente aumenta o filtrado glomerular, era para aumentar o débito urinário. Mas o equilíbrio glomerulotubular evita isso. Se a gente aumenta o filtrado glomerular, nós aumentamos a reabsorção para que não tenhamos muita urina, né? Muito soluto sendo perdido na urina, né? Ela faz parte também do segundo mecanismo de defesa para evitar essas mudanças do débito urinário. A primeira é um feedback túbulo-glomerular, que foi dito no capítulo 27. É por isso, eu vou abrir um grande parênteses aqui, que fisiologia é uma sequência. Não adianta você vir do capítulo 26 e já vir no capítulo 28 se você não passou pelo 27. É uma sequência para você começar a entender, tá? Então, o que era o feedback túbulo-glomerular? Era basicamente o sistema da mácula densa, que detecta câmbios no filtrado glomerular, ora muito, ora pouco, e aí vamos ter uma maior reabsorção ou pouca reabsorção. Então, o equilíbrio, o nosso querido equilíbrio glomerulotubular e o feedback túbulo-glomerular trabalham juntos para evitar grandes alterações no filtrado glomerular, ok? E aqui, essa parte aqui, a gente já entra no cerne, né? Todo capítulo tem aquela parte que é central, a alma do capítulo. Nesse caso, como o capítulo 28 é muito grande, nós temos o principal, que são cada porção do túbulo, né? O que reabsorve os seus cotransportadores. Mas também, nesse tema de controle da reabsorção, nós temos aqui forças físicas do líquido, do capilar peritubular intersticial. O que é isso? São aquelas forças que exercem sobre o vaso quando se um líquido vai entrar ou sair de dentro da circulação. Pera, a gente já falou disso? Já falamos, né? São aquelas chamadas forças de Starling que a gente vê no capítulo 16, que são a pressão hidrostática capilar, pressão hidrostática intersticial, pressão coloidosmótica intersticial e pressão coloidosmótica capilar, tá? Nossa, de novo, sim, esses temas sobre essas propriedades da circulação é muito importante, quanto para a circulação, quanto renal, e vocês vão voltar a ver esses determinantes lá nos capítulos de sistema respiratório, se a gente conseguir chegar lá. Então, quem controla a reabsorção? Que nós estamos falando disso. A gente falou do equilíbrio glomerulotubular, e agora, quem controla de fato a reabsorção são essas forças físicas, são essas forças de Starling. Ok? Se você não está lembrado, eu até deixei aqui nosso querido, nosso programa inovador aqui de esquemas,
tá? Pra gente falar um pouquinho. No rim, se você já tem um conhecimento prévio, você já vai saber o que cada pressão faz. Mas nesse caso eu quero só relembrar para você o esquema de reabsorção. O que acontece? Nós temos um soluto, imagine qualquer soluto, vamos fingir que essa molécula aqui é o sódio. E aqui ela passou pelo glomérulo, pela rede de glomérulo e foi filtrada. Suponhamos que seja qualquer túbulo, túbulo proximal. Então o que acontece? No túbulo proximal, nós temos aqui, ele entra no túbulo proximal e aqui tem a célula do túbulo, né? E aqui esse soluto, o sódio, suponhamos, ou vai ser reabsorvido pela bomba de sódio de potássio, ou por um canal de sódio, ou com um cotransportador junto com a glicose, enfim. O resultado final é que ele vai ser reabsorvido e ele vai parar no interstício. Então, a reabsorção é do túbulo, célula, interstício, essa região aqui que está entre o capilar peritubular e a célula é chamada de interstício renal, e esse soluto daqui do interstício vai adentrar no capilar peritubular. Basicamente foi isso que a gente falou no capítulo, na segunda parte do capítulo 28. Só que agora vai ter, nem tudo é fácil em fisiologia. Vai existir forças que vão ou fazer com que esse soluto adentre mais facilmente dentro do capilar, para que, aqui ele estando aqui, ele já vai estar na circulação, tá? E vai fazer a função dele, se for glicose, sódio, enfim. Ou ele vai ser facilitado a sua reabsorção, ou ele não consegue entrar de jeito nenhum aqui dentro. E vai ficar daqui, vai voltar para o túbulo, tá bom? Então, nós vamos falar essas forças que regulam. O grande principal foco dessa aula são essas forças, ok? Quais são essas forças que eu já mencionei, né? Nós temos o quê? Nós temos o nossa querida pressão, né, hidrostática do capilar peritubular, né? O que é a pressão hidrostática do capilar peritubular? É aquela pressão do plasma que exerce fazendo com que o líquido saia de dentro do vaso. Então, veja só, o líquido aqui está sendo expulso de dentro do vaso. Ele está se opondo ou ele está favorecendo a reabsorção? Nesse sentido, ele está se opondo, né? Ele está se opondo. Então aqui, ó, se a gente tem o nosso querido soluto aqui, vai adentrar, e se a pressão hidrostática está aqui, ele não consegue entrar. Então, já vai anotando no seu caderno e pausa. Pressão hidrostática do capilar peritubular se opõe à reabsorção. Ó, ele não consegue entrar porque a pressão, as flechinhas onde é que estão. Ok? E agora, nós temos outra pressão. Nós temos a nossa pressão agora. Vamos falar só dos capilares primeiro e depois vamos falar das pressões do interstício. Qual a outra pressão nós temos aqui? Vou fazer de amarelo. Nós temos a pressão coloidosmótica, então a pressão coloidosmótica do capilar peritubular. Quem que faz essas pressões? As proteínas plasmáticas, a albumina, a globulina, a tiroglobulina, são essas as proteínas que se encontram dentro do plasma. E o que ela faz? Se você já tem o conhecimento do capítulo 16, a pressão coloidosmótica em si, as proteínas puxam água. Onde elas estão, ela puxa água. Então, a gente já consegue mais ou menos ter uma ideia. A pressão coloidosmótica do capilar peritubular, né, como ela puxa água, então ela está puxando água aqui de fora, soluto daqui de fora, do interstício para dentro do capilar peritubular. Então ela está se opondo ou está favorecendo a reabsorção? Ela está favorecendo a reabsorção. Então nós temos um soluto aqui. Eu vou repetir muito isso, gente, que é fundamental que vocês entendam, tá? Eu vou ficar vai ser chato, tão repetitivo que eu vou ficar. Então nós temos aqui o nosso soluto, a célula vai fazer a sua função com o cotransportador e outros afins. E aí o que acontece? Nós temos, já falamos, a pressão hidrostática capilar faz o quê? Se opõe. Mas e a pressão
coloidosmótica do capilar peritubular, como ela é uma pressão que aspira, ela vai ter favorecimento para entrar. Então, eu já vou fazer separadinho para vocês. Então, até agora, vamos escrever aqui. Nós vamos escrever... Cadê? Aqui. Vou escrever bem aqui embaixo, né? Pressão, vamos escrever de preto e em negrito, né? Pressão que se opõe à reabsorção, que se opõe à reabsorção. Até agora nós falamos de qual? Nós falamos até agora da nossa querida pressão hidrostática do capilar peritubular. Ok? Até agora nós falamos da pressão do capilar peritubular. Ok? Vou tentar colocar aqui. E pressão que favorece? Pressão que favorece a reabsorção. A gente falou de qual? Nós falamos da nossa querida pressão do coloidosmótica do capilar peritubular. Ok? Espero que vocês consigam entender. Muito bem. Continuando. Sobre o capilar peritubular, já falamos. Pressão hidrostática do capilar peritubular se opõe à reabsorção. Pressão coloidosmótica do capilar peritubular favorece a reabsorção. E agora nós temos o interstício. Toda essa região que está aqui da célula para o capilar peritubular é o interstício. É o interstício. E o que acontece? Nós vamos ter as mesmas pressões, mas dessa vez agindo de maneira oposta. Como assim? Nós temos líquido aqui no interstício, né? Nós temos líquido também. Nós temos líquido aqui no interstício. E ela faz a sua pressão aqui, ó. Olha só. Ela está empurrando. Ela faz o que, gente? Olha, eu vou fazer de azul para diferenciar a cor. Olha só o que a pressão hidrostática intersticial está fazendo. Ó, tá levando o líquido para dentro do capilar. Então ela tá favorecendo ou tá se opondo? Ela tá se favorecendo a reabsorção, ok? Ela tá favorecendo. A pressão hidrostática intersticial favorece a reabsorção, ok? Olha só. Então, veja só, as pressões hidrostáticas, elas se contrapõem. As pressões hidrostáticas se contrapõem. Nós temos a pressão do capilar, pressão hidrostática do capilar, opondo a reabsorção, e a pressão hidrostática do interstício favorecendo a reabsorção. Isso fica nesse cabo de guerra, tá? E agora, e a pressão coloidosmótica? Vamos fazer de rosinha. A pressão coloidosmótica intersticial, que também se dá por proteínas que se encontram aqui, protoglicanos, enfim. O que ela faz? Olha só, ela aspira, né? Ela aspira. Então, olha só para onde que ela está tirando o soluto. O soluto está saindo de dentro do vaso. Está saindo. Então, mais uma vez a pergunta. O nosso soluto está sendo favorecido a sua reabsorção ou está tendo oposição à reabsorção? A pressão do capilar, a pressão coloidosmótica do interstício está se opondo à reabsorção. E a pressão do capilar, a pressão coloidosmótica do capilar peritubular se favorece a reabsorção. Então, veja que as pressões hidrostáticas se contrapõem e a pressão coloidosmótica também se contrapõe. Tá, mas e agora? Para onde que o soluto vai? Eu falei tanto. Para onde que o soluto vai? Né? Ou ele vai para... Agora nós vamos falar. Cada propriedade física, a hidrostática e a coloidosmótica, tanto do interstício quanto do capilar, terão valores. E é desses valores que nós vamos saber se o nosso líquido vai ser reabsorvido ou vai ser secretado. Tá? Porque se
opõe a reabsorção, o que significa? Ele vai voltar para o túbulo, né? E eu já quero fazer um adendo para vocês que o nosso querido rim, né, a reabsorção aqui, o nosso rim sempre terá favorecimento, ou seja, sempre irá tender a reabsorver. Nunca a secretar, sempre a reabsorver. Nós vamos falar disso agora, tá? Então, anotem aqui, vamos terminar de anotar para fazer bem certinho. Vamos colocar aqui, que aqui vai ficar feio. Vamos fazer aqui, ó. Então, pressões que favorecem a reabsorção. Não gosto de fazer nada incompleto. Quem favorece a reabsorção? A pressão coloidosmótica do capilar, peritubular. E quem mais favorece a reabsorção? A pressão hidrostática do interstício, né? Tá empurrando do interstício para dentro do capilar. Então, pressão hidrostática intersticial. Ok. E as pressões que se opõem à reabsorção? Reabsorção. Quais são? Ora, quais são? Nós temos aqui que se opõe à reabsorção. Nós temos a pressão hidrostática do capilar, que está dentro do vaso, está empurrando para dentro, para fora do interstício, está empurrando para o interstício. Então nós temos a pressão hidrostática do capilar. E qual a outra que está se opondo à reabsorção? A pressão coloidosmótica do interstício. O interstício está lá, as proteínas estão puxando para dentro do interstício, tá? Gente, isso aqui que eu estou escrevendo para vocês é muito importante. Pausa o vídeo, volta inúmeras vezes para vocês entenderem essas propriedades. Agora nós iremos falar de quê? Nós vamos falar de valores. Eu vou tentar abrir aqui eu vou falar de valores. Eu vou abrir uma nova. Tá aqui, ó. Até deixei preparado para vocês. Nós vamos falar só de valores. Tá? Qual vai ser um valor? Quais são os valores de cada... Tudo isso está no livro. Depois vocês vão ver que tudo isso que eu estou falando está no livro. Quais são os valores de cada propriedade física daquela? E por que vai tender a reabsorver mais? Né? A nossa querida reabsorção, ela tem uma fórmula, que é o coeficiente de filtração. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui, ó. É o coeficiente de filtração vezes força efetiva de reabsorção. O coeficiente de filtração, se vocês viram as aulas, vocês já devem ter ouvido falar, eu já falei, que é o que basicamente são as forças, a propriedade física, como foi esculpido o nosso glomérulo. Tem muito capilar, o nosso glomérulo é uma rede de capilar com muitos poros. Então, a força hidráulica, ou seja, além de ter uma pressão muito alta, tem muitos poros. Então, aumenta a superfície de contato, né? Aumenta a superfície de contato e tende a filtrar mais, né? Então, se a gente tem muitos poros, muitos capilares, a nosso coeficiente de filtração aumenta. Agora, força efetiva de reabsorção é o que eu estou falando agora. O que é a força efetiva de reabsorção? É a soma, né? É a soma dos valores das propriedades físicas. E que, somando essas forças, depois diminuindo, somando, vai dar a força efetiva de reabsorção, que é o quê? É o valor que o rim sempre tende a reabsorver. Né? Força efetiva de reabsorção é o que o rim sempre tende a reabsorver, que sempre vai ser um valor muito alto, inclusive. A gente vai falar, vocês vão entender como a gente vai chegar nessa força efetiva de reabsorção. Gustavo, você está falando grego? Não estou, calma. A gente vai aplicar o que a gente já falou. Pressão hidrostática do capilar peritubular. Pressão hidrostática do capilar peritubular. O que ela faz? Ela se opõe
Eu vou só fazer uma flecha para não ficar feio. A reabsorção. Essa pressão, essa força tem um valor de 13 milímetros de mercúrio. Ou seja, 13 milímetros de mercúrio força o soluto sair do vaso, né? Se opõe à reabsorção. Para a gente achar a força efetiva, a gente vai trabalhar com os determinantes iguais. Primeiro só as pressões hidrostáticas e depois só as pressões coloidosmóticas. Qual era a outra, então? Pressão hidrostática do interstício. A pressão hidrostática do interstício renal é de 6 milímetros de mercúrio. Então, vamos dar uma luz ao que nós estamos falando. Nós temos um soluto que adentrou aqui, e ele vai se deparar antes disso, o que essa pressão faz? Não podemos deixar a informação incompleta. Essa pressão hidrostática do interstício favorece a reabsorção, está empurrando para dentro, né? Que é de 6, ok? E a pressão hidrostática do capilar de 13. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos um soluto que vai se deparar com duas situações. Vai ver uma pressão hidrostática de 13, que não deixa ele entrar, e vai ter uma pressão hidrostática intersticial de 6, que está mandando ele entrar. Qual que ele vai obedecer aqui? A força maior aqui, gente, é 13. Ou seja, nesse exato momento, falando sobre forças que se opõem, óbvio, a pressão hidrostática capilar ganha. Ou seja, a pressão que se opõe é maior do que a pressão que favorece. Então o soluto, nesse momento, tende a ficar aqui, no interstício. Ok? Então, olha só, nós vamos fazer aqui, ó, nesse momento, a gente vai pegar 13, né, que é a força que se opõe, menos 6, que é a força que favorece, vai dar 7. Né? Vai dar 7. 7 o quê? Que está se opondo. 7 milímetros de mercúrio que está se opondo. Ou seja, nesse momento, o líquido vai ficar aí. E aí, mas e agora? Calma, a gente tem agora o que está faltando? As pressões coloidosmóticas. Então, vamos somar. Nós temos agora aqui o quê? Nossas pressões coloidosmóticas do capilar peritubular, que é graças às proteínas, que está aspirando do interstício para dentro do capilar peritubular. E essa força, gente, nada mais é de 32 milímetros de mercúrio. É muito alta, ok? E ela vai competir contra quem? Contra a pressão coloidosmótica do lado oposto. Então, pressão coloidosmótica, né, do interstício, que é de quanto? É de 15 milímetros de mercúrio. Né? É de 15. Só olhando aqui a gente já sabe o que vai acontecer. Nós temos um soluto, né? Nós temos um soluto aqui. Não está deixando eu selecionar ele. Aqui. E aqui, falando sobre as pressões coloidosmóticas, ele vai ter dois caminhos. Um caminho que está fazendo com que ele seja aspirado, a pressão coloidosmótica do capilar 32, e a pressão do capilar intersticial está fazendo com que ele volte. Quem ele vai obedecer aqui? A pressão do capilar coloidosmótica, a pressão coloidosmótica do capilar, porque é maior. Então, veja só, vamos fazer uma continha aqui. Só de olhar esse número de 32, ele é maior do que todos os outros. Ele é maior do que essa que se opõe e é maior do que esse que se opõe. Incluso maior que esse que favorece, que é a pressão do interstício. Né? Então a gente já vai saber o que vai acontecer. Primeiro a gente vai subtrair esses dois valores aqui. A gente vai pegar a pressão coloidosmótica do capilar, que é de 32, que favorece,
menos 15 que se opõe, né? Que vai dar quanto? Vai dar 17, que favorece. Ok? E o que nós vamos fazer agora, Gustavo? Nós vamos juntar, nós vamos subtrair com o da hidrostática que deu 7. Lembra que tinha dado 7 que se opõe? 17 que favorece, menos 7 que se opõe, quem vence essa briga? Quem favorece, que vai dar no final 10. Esse valor de 10 é a pressão efetiva de reabsorção. Ou seja, o nosso rim sempre vai vencer a força, do lado bom da força. Sempre vai reabsorver no valor de 10. Ok? Sempre vai reabsorver nesse valor de 10. Os 10 sempre vai vencer no final. Ok? Isso é sumamente importante, gente. Eu preciso que vocês voltem o vídeo para que vocês entendam. Ok? Deixa eu beber uma água aqui. Tá, Gustavo? Mas, ó, tudo que eu falei tá aqui. Ó, antes disso, ó, pressão hidrostática capilar peritubular, que se opõe. Pressão do interstício renal, que favorece. Pressão coloidosmótica dos capilares, que favorece. Pressão coloidosmótica das proteínas do interstício, que se opõe. Né? Isso lendo é muito difícil de você separar. Eu espero que vocês entendam, eu faço bem separadinho. Aqui depois ele fala cada valor, não estou inventando valor. Tá aqui, ó, 13, 6 e 7. E depois 15 e 32, cadê o 32? O 32 aqui escondido de cada valor, ok? Que no final, 17 menos 7 dá 10 de força efetiva de reabsorção, ok? E o coeficiente de filtração é de 10, tá? Perdão, de 12,4, né? Por quê? Isso aqui não é muito importante. A gente pega 124 ml, por quê? Porque a gente falou que 125 no capítulo 27, 125 ml era o que era filtrado e 124 era o que era reabsorvido. Então a gente vai pegar o 124, divide para 10, que é essa força que a gente conseguiu, vai dar 12,4, ou seja, a força estrutural do rim com poros, com pressão alta, vai dar 12,4, ok? Perdão. E tudo isso aqui que eu tô falando, olha gente, tudo tá aqui, ó. Tudo aqui, ó. As setinhas, né, que favorecem e que se opõem. Eu não vou falar de novo tudo isso, porque vai ficar enorme essa aula. E agora, Gustavo, por que você tá falando tudo isso? Tá, por quê? Gente, porque simplesmente, se eu tiver uma alteração de qualquer valor desse, se eu tiver alteração de qualquer valor desse, a reabsorção vai diminuir ou vai aumentar. Como assim? Vamos entender. Gente, vamos falar agora da regulação dessas forças que eu acabei de falar. Da regulação das forças da pressão hidrostática capilar, da pressão coloidosmótica capilar, intersticial capilar e hidrostática capilar, tá? Coloidosmótica intersticial e hidrostática intersticial. Nós vamos falar primeiro da pressão hidrostática. Eu quero que vocês separem agora a pressão hidrostática capilar nesse exato momento. Eu vou selecionar tudo isso e nós vamos falar somente da pressão hidrostática do capilar aqui, ó. Vamos fazer um pincel livre. Isso aqui eu estou criando agora. Nós temos aqui uma arteríola eferente, ok? Adentro o nosso glomérulo. E depois nós temos uma arteríola eferente, ok? Aqui nós temos o nosso túbulo, né? Nós temos o túbulo aqui. Então essa aqui é a arteríola aferente, bem grandão. E aqui nós temos a arteríola eferente, bem grandão, ok? Nós temos a arteríola eferente aqui. Esse aqui é a arteríola eferente, ok? Nós vamos falar agora somente da pressão hidrostática, o que eu escrevi? Tática
do capilar. O que ela faz? Não acredito que vocês não sabem ainda, que tanto que eu já falei. Se opõe, né? Então, o túbulo está aqui, então ela está se opondo à reabsorção, à pressão hidrostática. Ok? Nós temos aqui a célula, para vocês não se confundir, né? Nós temos a célula aqui e aqui o túbulo, ok? Eu só inverti daquela outra imagem, eu só inverti, ok? Como a pressão, a gente vai falar só como essa pressão é regulada. Como a pressão hidrostática capilar é regulada? Ela é regulada por dois determinantes. Como? Pela pressão arterial sistêmica, isso mesmo, que a gente afere no paciente, ok? E ela é regulada pelas resistências arteriolares. Como assim, Gustavo? Não estou entendendo nada. A pressão hidrostática, gente, cadê meu aqui? A pressão hidrostática capilar, ela é a pressão que se opõe. Como ela é alterada? Quando um paciente vai ter alteração na pressão hidrostática do capilar peritubular? Muito simples. Gente, a nossa pressão, ela quase nunca vai ter afetação no rim. Ela se mantém entre a faixa de 75 a 160 milímetros de mercúrio. Ok? Mas quando isso aumenta muito, né? Lembra, de onde que está vindo essa arteríola aferente? A gente tem aquelas arteríolas arqueadas, arciformes, depois a artéria renal. Gente, se eu aumento, aqui nós temos a aorta e a artéria renal. Aí a artéria renal aqui, depois a ilíaca, enfim. E aqui está a pressão arterial, que no final vai dar a aferente. Gente, se eu aumento a pressão arterial aqui, para maior de 160, vocês concordam comigo que esse sangue é o mesmo? Vocês concordam comigo que se eu aumento a pressão aqui, eu também vou aumentar aqui? Né? Então, se eu tenho um aumento da pressão arterial sistêmica, eu também tenho um aumento da pressão hidrostática do capilar. E o que efeito vai ter isso? Ora, o nosso cálculo, poxa, a pressão hidrostática é a pressão que se opõe à filtração. Se eu aumentar mais ainda a pressão, vai se opor ainda mais. Vai se opor ainda mais, gente. Eu estou aumentando a força que está se opondo. Eu estou aumentando a pressão arterial sistêmica. Ok? Eu estou aumentando a pressão arterial sistêmica. O oposto também é o contrário. Se eu diminuo muito a pressão arterial sistêmica, se eu fico hipotenso, o que vai acontecer? A nossa pressão também aqui vai cair na aorta. Vai cair. Ok? E isso vai se refletir também aonde? Vai se refletir aqui. A pressão hidrostática do capilar também cai. A pressão também cai. Se ela cai, ela diminui a oposição. Eu favoreço a reabsorção. Eu favoreço a reabsorção. Então os dois efeitos também valem. Se eu aumento a pressão sistêmica, eu aumento a pressão capilar, hidrostática capilar. Então eu oponho mais ainda a reabsorção. Se eu diminuo a pressão arterial sistêmica, eu diminuo a pressão capilar do peritubular, eu favoreço a reabsorção. Ok? Qual é o outro determinante? Então, primeira determinante, não vamos confundir, pressão arterial sistêmica. Segundo determinante, resistência arteriolar. Gente, resistência arteriolar. O que é aumentar a resistência? Uma vasoconstrição. Se eu faço uma vasoconstrição, olha só que interessante. Eu diminui o calibre aqui, ó. Virou isso aqui o calibre. Ok? E eu também diminuí aqui, ó. Pronto, o calibre é esse aqui, ó. Eu diminuí o calibre. Tá? Não, vamos fazer mais bonito, que esse desenho aqui agora tá muito horroroso. Vamos fazer de novo, para vocês entenderem, ok? Então aqui nós temos, eu quero que vocês já entendam, ó. Aferente,
Aí nós temos o glomérulo, suponhamos que é o glomérulo eferente, ok? Gente, se eu diminuo o calibre do vaso, ou seja, eu vou aumentar a resistência. Ó, tá aqui agora, ó. Ó como é que eu diminui a luz do vaso. Se eu diminuo a luz do vaso, se eu aumento a resistência, faço uma vasoconstrição na arteríola aferente, menos fluxo sanguíneo vai passar, concorda comigo? Uma coisa é o fluxo passar num calibre desse tamanho. Outra coisa é o fluxo passar num calibre desse tamanho. Então o fluxo cai. Se o fluxo cai, eu tenho menos plasma passando. Se eu tenho menos plasma passando, eu tenho menos força da pressão hidrostática, certo? Eu tenho uma menor força na pressão hidrostática. A pressão hidrostática do capilar cai. A pressão do capilar cai, porque diminui o fluxo. O que acontece? Eu não me oponho tanto à filtração. Essa não vai para fora. Ok? Não vai para fora. A pressão está pouca. Entendeu? Então, a gente diminui a pressão hidrostática capilar. Se eu aumento, faço uma vasoconstrição na arteríola aferente. E se eu faço uma vasoconstrição na eferente? A mesma coisa. A mesma coisa vai acontecer. Na eferente vai acontecer a mesma coisa. Ok? Eu quero que vocês entendam. A eferente está aqui, ó. Fez uma vasoconstrição. Fez uma vasoconstrição na eferente. Aqui, ó. Tava nesse calibre e agora está aqui. O fluxo vai cair igual, ó. O fluxo vai vir aqui e vai cair igual. Vai passar menos sangue. O fluxo cai. E a pressão do capilar, a pressão do capilar hidrostática do capilar peritubular também vai cair. E vai diminuir a força, vai diminuir a oposição. Se diminuir a oposição, aumenta a força de reabsorção. Ok? É difícil. Mesma coisa aqui, ó. E se eu aumento o calibre? Se eu aumento o calibre agora é desse tamanho. Vai aumentar o fluxo. Se eu aumento o fluxo, vai refletir no quê? Um aumento de pressão hidrostática capilar. Ok? E vai se opor à reabsorção. Se eu aumento da eferente, a mesma coisa, vai aumentar fluxo. Ok? Vamos ver se deu para pegar essa parte. Gente, esse capítulo é um pouco chatinho, essa segunda parte. Eu não estou achando meu mouse. Vamos lá. Olha só. A pressão hidrostática do capilar é influenciada por duas coisas. Pressão arterial e resistência. O aumento da pressão arterial tende a elevar a pressão hidrostática. Não falei para vocês? Se eu aumento a pressão arterial sistêmica, mais a pressão aumenta e a pressão hidrostática do capilar também aumenta. Fazendo o quê? Diminuindo a reabsorção. Ok? Isso acontece frequentemente? Não. Porque o nosso rim consegue se manter entre 65 ou 70, varia, até 160 ml de mercúrio. Ok? E agora? E a segunda constância? Elevação da resistência. Se eu aumento a resistência das arteríolas aferente e eferente, a pressão, eu reduzo a pressão hidrostática. Está passando menos sangue, eu vou reduzir a pressão hidrostática, que aumenta a intensidade. Ok? Muito bem. E agora, vamos falar da segunda determinante, que é o quê? Pressão coloidosmótica. Nós já falamos da pressão hidrostática e agora nós vamos falar da pressão coloidosmótica. Ok? Qual vai ser? É o seguinte. Vamos para o nosso programa aqui inovador. Vou beber uma aguinha. Qual é, gente? Qual é? Vamos lá. Vai dar certo. Vocês vão entender esse capítulo. Gente, é o seguinte. Pressão coloidosmótica. Pressão coloidosmótica. Pressão coloidosmótica. Coloidosmótica. Ela vai ter duas determinantes. De onde, Gustavo? Do capilar. Então nós temos um capilar aqui, ó. Nós temos um capilar aqui, ó. Vou fazer assim, ó, para você já entender. Nós temos aqui a arteríola aferente
nós temos a arteríola aferente, né? Aí aqui é o nosso querido glomérulo, ok? E aqui a nossa querida arteríola eferente, ok? Eferente, horrível, mas ok. Aferente e eferente. A pressão coloidosmótica é determinada por duas coisas. A primeira, do plasma, né? Vai variar da concentração plasmática de proteína. Quase parecido com a pressão arterial. Se na minha aorta, nos vasos sistêmicos, eu tiver muita proteína, se eu tiver muita proteína, né? Aqui está a aorta, suponhamos que aqui é a aorta novamente, né? E aqui se ramificou em artéria renal. Se eu tenho muita proteína aqui, eu vou ter muita proteína na arteríola aferente. E se eu tenho muita proteína na arteríola aferente, eu também vou ter muita proteína na eferente. Entendem? O que a pressão coloidosmótica do capilar peritubular faz? Favorece a reabsorção. Se eu aumento a pressão coloidosmótica, eu aumento a reabsorção para dentro do túbulo. Tá vendo como vai ficando mais lógico, gente? Vocês entendendo os conceitos? Então, ó, se eu aumento a pressão coloidosmótica do capilar, o que acontece? Eu aumento o favorecimento da reabsorção, ok? Qual é a segunda determinante, Gustavo? Essa aqui é um pouco mais chata. Aumento da fração de filtração. Já falei isso de filtração. Já falei isso no capítulo 27. Galera, é simples, olha. Capítulo 27. Qual era a principal característica da nossa urina? Não ter proteína. Então veja só, nós temos aqui uma arteríola aferente, nós temos o nosso túbulo, vamos fazer o túbulo aqui, ó. Nós temos o nosso túbulo, tá aqui o nosso túbulo, ok? E a arteríola eferente, passando aqui. No meio nós temos o nosso glomérulo, ok? Aferente e eferente. Galera, se eu aumento a fração de filtração, o que é? É aumentar a passagem do líquido aqui. Muito líquido. Eu estou extraindo o líquido do capilar, do plasma, do vaso. Eu estou aumentando a entrada de líquido aqui dentro. Tirando todo o plasma de dentro do vaso. O que vocês acham que vai acontecer com as minhas proteínas? Gente, é uma questão de lógica. A nossa proteína, ela fica diluída no meio do plasma. Ok? Ela fica diluída no meio do plasma. Se eu tiro esse plasma, eu concentro as proteínas ficam mais concentradas. Então eu vou aumentar a concentração de proteína aqui. Eu vou aumentar a concentração de proteína. E o que vai acontecer? Vai refletir aqui, proteína aumentada aqui na aferente, também vai aumentar aqui. Ué, Gustavo, essa proteína não vai passar para o filtrado? Não. Lembra que a gente falou? Quais são as 3 camadas lá do glomérulo? Endotélio, podócito e a nossa membrana basal. Proteína não entra dentro do túbulo. Proteína não adentra dentro do túbulo. Então, se eu aumento a fração de filtrado, eu extraio todo o plasma, eu concentro proteína, eu aumento o nosso filtrado, eu aumento a nossa pressão coloidosmótica do capilar. O que acontece se eu aumento a pressão do capilar também, a pressão coloidosmótica do capilar? Olha, eu favoreço a reabsorção. Então, se eu aumento tanto as proteínas plasmáticas sistêmicas, quanto a fração de filtração, tende a aumentar a reabsorção. O oposto também é o contrário. Se numa enfermidade hepática, numa síndrome nefrótica, eu perco toda essa proteína, eu diminuo a pressão coloidosmótica do capilar. Essa força era que reabsorvia.
Se eu perdi, agora quem que vai aumentar? Vai aumentar a sua potência? A pressão hidrostática do capilar, jogando tudo isso para fora, ok? Perdendo a reabsorção. Ok? Gente, isso é bem chato, bem chatinho mesmo, tá? Eu espero que todos vocês... E aqui tá essa tabela. Tudo que eu falei, a tabelinha tá aqui. Se eu aumento a pressão do capilar, hidrostática do capilar, eu diminuo a reabsorção. Se eu diminuo a resistência arteriolar, que eu te falei, se eu faço uma vasodilatação, eu aumento a pressão hidrostática, diminuindo a reabsorção. Se eu diminuo a resistência eferente, eu aumento a pressão hidrostática do capilar, diminuindo a reabsorção. Se eu aumento a pressão arterial lá em cima, 180 milímetros por mercúrio, eu aumento a pressão hidrostática capilar, diminuindo a reabsorção. Ok? E agora, se eu aumento a pressão coloidosmótica sistêmica, eu aumento a reabsorção. Tá certo? Se eu, a arterial plasmática, e aqui também, coloidosmótica. Se eu aumento a fração de filtração, eu concentro mais proteínas, aumentando pressão coloidosmótica do capilar, aumentando a reabsorção. Se eu aumento o coeficiente de filtração, que é muito líquido, a propriedade física consegue reabsorver tudo, nosso capilar consegue receber tudo isso, eu aumento a reabsorção. Se numa enfermidade eu perco capilares, não vou ter capilar para reabsorver, como é que vai aumentar a reabsorção? Então, diminuição do coeficiente, diminuição da reabsorção. Gente, e agora a gente vai falar da regulação da pressão hidrostática intersticial e coloidosmótica intersticial. Mas aqui é um pouco diferente. Pela lógica, Gustavo, se eu aumento a pressão hidrostática do interstício, ela favorece a reabsorção, né? E se eu diminuo a coloidosmótica do interstício, né? Se eu aumento ou diminuo a do interstício, vai se opor. Seria isso. Mas a gente usa mesmo a pressão hidrostática coloidosmótica intersticial para aquela conta do coeficiente. Na prática ocorre um pouquinho diferente. Como assim, Gustavo? Do que você está falando? A gente vai usar essa imagem para não ficar muito longa a aula. Gente, na prática é o seguinte, ó. A gente vai ter, na prática, o que acontece? A gente vai ter alguma situação que vai ter uma diminuição da reabsorção. Vamos ter uma diminuição da reabsorção. O que vai acontecer? Sei lá, um aumento da pressão do capilar, a pressão hidrostática do capilar, não opõe a filtração, a reabsorção? Ok. Ou uma diminuição da pressão coloidosmótica. Vai se opor, não vai? Vai se opor à reabsorção, porque é ele que reabsorvia tudo. Se eu diminuo a pressão coloidosmótica plasmática do capilar peritubular, eu vou se opor à reabsorção. Gente, na prática, o que acontece, gente? Na prática, eu vou acumular líquido aqui dentro. Ok? Eu vou acumular líquido aqui dentro, gente. Aqui, ó. Esse aqui é o normal. Essa aqui é a figura da reabsorção diminuída. Se eu aumento a pressão hidrostática capilar ou se eu diminuo a pressão coloidosmótica capilar. Eu vou ter um acúmulo de líquido aqui dentro. Porque o soluto não consegue passar, né? Porque a gente diminuiu as pressões que favoreciam a reabsorção. Eu vou ter um acúmulo de líquido aqui dentro. O que acontece? Eu vou acabar diluindo as proteínas que se encontram dentro do interstício. A pressão hidrostática de fato vai aumentar, mas vai acontecer uma coisa. Eu não vou aumentar a pressão hidrostática, o que a gente imaginaria era aumentar a pressão hidrostática, e se aumentar a pressão hidrostática ela vem para cá, né? Não ia ter problema nenhum, né, Gustavo? O que acontece? Os nossos capilares têm isso aqui, ó, essas uniões oclusivas, que se encontram entre duas células. A gente falou, né? Aquela via paracelular e transcelular. Então, mas acontece uma coisa. Se eu aumento
líquido aqui dentro por conta do aumento da pressão hidrostática capilar ou uma diminuição da pressão coloidosmótica, vai ter um fenômeno chamado retrovazamento. Retrovazamento. Então, se as pressões hidrostáticas intersticiais e coloidosmóticas intersticiais, elas não vão ter determinantes próprios. Elas vai ser regidas pelas pressões coloidosmóticas hidrostáticas, pressões coloidosmóticas e hidrostáticas do capilar. Se elas tiverem alterações, essas aqui do interstício terão alterações. Se as alterações fazem com que aumenta o líquido, ou seja, diminui a reabsorção, esse líquido acumulado vai voltar para dentro do túbulo. Aqui é o túbulo, gente, ó, aqui é o túbulo, ok? Se aumenta o líquido aqui, volta para o túbulo. E isso é um fenômeno chamado natriurese, que eu já estou adiantando aqui, ó, aqui. Natriurese e diurese por pressão. Vocês já ouviram falar quando uma pessoa está com a pressão muito alta, ela urina muito? Por quê? Pressão alta, eu acabei de falar isso. Se eu aumento a pressão sistêmica, eu vou aumentar a pressão hidrostática capilar. Fazendo o quê? Maior oposição ao soluto. Esse líquido vai acumulando, até não aguentar mais e vai fazer uma retrodifusão para o túbulo. Esse líquido em acúmulo vai ir para a urina. E a pessoa vai urinar muito, ok? A pessoa vai urinar muito, muito mesmo, tá? Isso é o que nós estamos falando aqui. Eu já peguei um gancho, tanto na pressão hidrostática coloidosmótica e tanto na natriurese e diurese pressórica, ok? Eu espero que vocês entendam essa parte. Volta o vídeo, leia essa parte que você vai conseguir entender, ok? E agora nós vamos falar de controle hormonal na reabsorção tubular. Isso aqui a gente já cansou de ver na vida. Gente, às vezes, quando nós temos um desequilíbrio hidroeletrolítico, o nosso rim tem que tratar isoladamente. Por exemplo, o ser humano me enche o estômago, come inúmeras coisas que tem potássio. A concentração de potássio vai lá em cima. O que o rim tem que fazer? O rim vai ter que excretar o potássio, sem mexer nos outros solutos. Sabe? O problema é no potássio. Não tem por que ele excretar sódio, magnésio e cálcio. Ele vai ter que excretar só o potássio. Ou a pessoa come um churrascão cheio de sódio. O rim vai ter que excretar esse sódio em excesso sem mexer no potássio. O rim tem que ter a capacidade de tratar especificamente, igual tá falando aqui, ó. E alguns hormônios vão fazer isso. Vão fazer com que esses hormônios vão tratar de eliminar, de trabalhar na reabsorção ou na secreção de solutos específicos. A gente já sabe, a aldosterona, angiotensina, ADH, tudo isso vai trabalhar nos túbulos. E nós vamos falar rapidamente, aqui está uma tabela de cada um dos hormônios e onde eles atuam. Mas nós vamos falar rapidinho. A aldosterona. O que a aldosterona faz? Aumenta a reabsorção de sódio e estimula a secreção de potássio. A aldosterona é secretada pelaquela zona glomerulosa da suprarrenal. O que ela faz? Ela vai trabalhar na reabsorção de sódio nos túbulos distais, nos túbulos coletores e distais, ok? Então o que acontece? Quando nós temos um aumento da aldosterona, as nossas células vão reabsorver muito sódio, ok? Então, veja só, a aldosterona secretada pelas zonas blá 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 é um regulador importante da reabsorção de sódio e secreção de potássio, ok? O primeiro lugar é nas células principais do túbulo coletor cortical, que eu expliquei no capítulo passado, na aula passada. Se você não sabe o que é túbulo principal, vai lá ver. Olha só, como que ela faz isso? O mecanismo pelo qual a aldosterona aumenta a reabsorção de sódio e a secreção de potássio
estimulando as bombas de sódio e potássio e a TPase, ok? Quais serão os estímulos para que a aldosterona seja secretada? Um dos principais é o quê? Concentração elevada de potássio. Se eu tenho, qual que é a função da aldosterona? Eu tenho aqui uma imagem da aldosterona? Não tenho. Então vamos para o nosso punch, nosso querido punch. O que acontece? Ok? Nós temos aqui o túbulo. Ok? Nós temos o túbulo aqui. Ok? Nós temos um túbulo. Nós temos a célula. E nós temos o capilar peritubular. Nas células específicas principais do túbulo coletor, a aldosterona se liga ao seu receptor. Aqui está a aldosterona, ó. Se ligou. O que a aldosterona vai fazer? Aqui nós temos uma concentração muito aumentada de sódio. Muito aumentada de sódio. Ok? O que a nossa aldosterona vai fazer? A nossa aldosterona vai estimular as bombas de sódio e potássio. Vai fazer o quê? Reabsorver esse sódio para cá. Reabsorção de sódio. E o potássio que está aqui vai ser secretado. Ok? Então, o potássio vai ser secretado. Então, a aldosterona reabsorve sódio e secreta potássio. Em algumas doenças, como por exemplo, a doença de Addison, a enfermidade de Addison, quando nós temos uma destruição autoimune na suprarrenal, nós não vamos ter aldosterona. Ora, qual que era a função da aldosterona? Tá, a função da aldosterona era reabsorver o sódio e secretar o potássio. O que acontece se eu não tiver aldosterona? Se eu não tiver aldosterona, a gente vai deixar esse sódio no túbulo, olha aqui, ó. A gente deixa esse sódio no túbulo, vai embora o sódio, e a gente vai deixar esse potássio aqui. A gente vai deixar esse potássio acumular aqui. O potássio fica acumulando. Ok? Olha a importância da fisiologia na fisiopatologia. A enfermidade de Addison, a gente tem acúmulo de potássio e uma secreção de sódio. A mesma coisa na síndrome de Cohn. O que é síndrome de Cohn? Hiperaldosteronismo. A suprarrenal enlouqueceu e está secretando muito aldosterona. O que vai acontecer? Ora, se nós temos um hiperaldosteronismo, vamos fazer uma célula aqui. O hiperaldosteronismo, a nossa célula vai dar a louca de pegar toda a aldosterona para ela e vai fazer o quê? Ora, vai reabsorver todo o sódio que entra aqui e vai secretar todo o potássio. Hiperaldosteronismo. Uma hiperfuncionalidade da adrenal vai fazer com que secrete muito. Então, na pessoa com hiperaldosteronismo, vai ter uma hipertensão, porque vai estar reabsorvendo muito sódio, e uma hipocalemia, mandando todo esse potássio para fora. Ok? Quais vão ser os estímulos para a secreção de aldosterona? Eu tinha pulado. Potássio extracelular elevado. Se eu tenho um potássio extracelular elevado, significa que eu tenho que secretar esse potássio. Quem faz isso é a aldosterona, reabsorvendo sódio e secretando potássio. E angiotensina. Angiotensina elevado. Por que a angiotensina vai aumentar a secreção de aldosterona, Gustavo? Ora, sistema de renina, angiotensina, aldosterona. No final das contas, a angiotensina 2 vai lá na suprarrenal, mandar aumentar a secreção de aldosterona, e aí vai aumentar a função da reabsorção de sódio. Angiotensina 2. A angiotensina 2 também aumenta a reabsorção de sódio e água. Como que ela faz isso? Gente, a angiotensina 2, qual é o mecanismo mais potente para reabsorver sódio? É a angiotensina 2. Ela trabalha de 3 formas reabsorvendo sódio. Como? Primeiro, estimula a secreção de aldosterona, que eu acabei de falar. Então, se ela estimula a secreção de aldosterona, ela vai reabsorver sódio e secretar potássio. Segunda função, ela contrai a arteríola eferente. Uai, eu acabei de falar disso, né? Nossa, se eu contraio a arteríola eferente, eu diminuo o fluxo sanguíneo, diminuo a pressão hidrostática do capilar peritubular. Se eu diminuo a pressão do capilar peritubular,
eu favoreço a reabsorção. Eu não tenho mais uma força de oposição, mas sim uma força de reabsorção. Ok? E aqui está falando. O que mais? Gente, eu falei no capítulo 27. Se ela faz uma vasoconstrição de arteríola eferente, o que acontece? Eu aumento a fração de filtração. É como se é igual uma mangueira. Se eu aperto a ponta da mangueira, o que está atrás da mangueira aumenta a pressão. No glomérulo, se eu faço uma vasoconstrição na arteríola eferente, eu aumento a pressão do glomerular e secreto, aumenta a fração de filtração. Já falei, o que acontece com a fração de filtração? Se eu aumento a fração de filtração, concentro proteína no glomérulo, aumenta a pressão coloidosmótica do capilar, favorecendo a reabsorção. Então, só nesse item 2, ela reabsorve de dois jeitos. Diminuindo a pressão hidrostática capilar e aumentando a pressão coloidosmótica capilar. Qual a outra forma, gente? Ela age diretamente, ela tem os seus receptores diretamente nas células, na alça de Henle, em outras porções do túbulo distal e coletor, que aqui está falando, ó. A angiotensina também se liga. O que ela faz? Ela se liga ao seu receptor e estimula as bombas. Ela reabsorve sódio pela bomba de sódio e potássio. Ela reabsorve sódio pelo contratransportador de sódio e hidrogênio. Olha só, reabsorvendo sódio e secretando hidrogênio. Ela reabsorve sódio com o cotransportador de bicarbonato. Ok? Então, olha só o quanto que ela reabsorve sódio. Próximo hormônio, ADH, aumenta exclusivamente a reabsorção de água. Como? Gente, eu falei no capítulo 28 também, na parte 2. Conforme a gente vai distanciando do néfron, túbulo distal, túbulo coletor, o túbulo fica cada vez mais impermeável à água. A gente vai precisar da ajuda do ADH. O que o ADH faz? O ADH aumenta a permeabilidade de água. Quando ela aumenta a permeabilidade de água, nós temos o que? A reabsorção. Nós aumenta a permeabilidade de água, nós temos essa reabsorção de água. ADH, antidiurético. Aqui é muito simples, vamos de novo no nosso punch. Muito simples. Fisiologia não é decorar, é entender. Galera, nós temos uma célula. Nós temos o túbulo. E aqui o capilar peritubular. Ao longo do túbulo vai ficar cada vez menos impermeável a água. A água fica aqui dentro, ela não consegue entrar para ser reabsorvida. Ela não consegue vir aqui. Ela fica bloqueada. Ok? O que o antidiurético faz? Se a água fica aqui, o que acontece? Diurese. O que o antidiurético faz? O que o ADH faz? Ela vai favorecer a reabsorção de água. Vai fazer uma antidiurese. Essa água vai ser reabsorvida. De que forma ela vai ser reabsorvida, Gustavo? Vou adiantar aqui. Eu estava até aqui as anotações aqui. Vou apagar essas anotações que eu fiz, que eu estava estudando antes da aula. Aqui. O ADH, AVP que está dizendo aqui, porque ela tem vários nomes. É antidiurético, é ADH, é arginina vasopressina e é vasopressina. O ADH é chamado de todos esses nomes. Mesmo esquema, ó. O ADH se liga aos seus receptores V2 e esses receptores V2 é ligado à proteína G, tá? Que depois ativam a AMP cíclico. O que é o AMP cíclico? É um segundo mensageiro. É uma forma do nosso hormônio se comunicar com a célula. O receptor manda uma informação para essa proteína G aqui, proteína G e adenilato ciclase. Isso é muito profundo, mas enfim. E nós temos o AMP cíclico, e esse AMP cíclico vai fazer várias funções na célula. Faz isso, faz aquilo, aumenta a transcrição gênica, aumenta a produção de enzima, enfim. Nesse caso, vai aumentar a fosforilação proteica. O que é isso? Vai mandar fazer proteínas específicas, que são as aquaporinas. Aquaporinas? Ué, a gente não falou que a DH aumenta a permeabilidade? Aumenta a permeabilidade de água? De que forma? Vai criar a DH, vai mandar as células dos túbulos distais, coletores, a produzirem proteínas que ficam do lado luminal do túbulo, no túbulo aqui.
esses canais aquaporinos permitem a passagem de água, que são essas aquaporina 2. E também estão em estudos essas aquaporinas 3 e 4, que fazem com que essa água também entre aqui para o capilar peritubular. Existem enfermidades, gente, a importância de fisiologia. Existem enfermidades, como por exemplo a diabetes insípidos, que não temos ADH. Se a gente não tem ADH, o que acontece? Essa água fica aqui no túbulo e vai embora. A pessoa perde grande quantidade de água. Isso é chamado de diabetes insípidos. E existe enfermidade chamada síndrome da secreção inadequada de ADH, que é o quê? Muito ADH. Muito ADH. Se a gente tem muito ADH, essa água aqui ó, vai tudo pro capilar. Reabsorve toda a água do mundo. A pessoa vai ficar toda demasiada, vai ficar com a hiposmolaridade, mas enfim. Olha a importância da fisiologia na fisiopatologia mais uma vez. Ok? Tudo isso aqui está falando. Leia certinho. Se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Ok? Nosso penúltimo péptido. Não, nosso penúltimo hormônio. Antepenúltimo hormônio. Esse aqui vocês tomarem. Esse aqui eu fiquei admirado também quando estudei pela primeira vez. Quem diria? Péptido natriurético atrial. Para quem não sabia, o nosso coração secreta hormônio. É o péptido natriurético atrial chamado PNA. O que é o PNA, gente? O nosso PNA, ele é um hormônio que vai secretar só de água. Vai secretar. Tudo que a gente estava falando anteriormente era de reabsorver, correto? Esse aqui vai secretar. O que acontece? O nosso PNA, ele é secretado pelas nossas células atriais. As células musculares que se contam no átrio. O que acontece? Quando nós temos uma insuficiência cardíaca, é o quê? Quando o nosso coração diminui. Nós sabemos que o nosso coração tem que ter um débito cardíaco bom, uma fração de ejeção boa. Quando o nosso coração fica insuficiente, a nossa fração de ejeção e, por fim, o nosso débito cardíaco diminui. E isso reflete em quê? Acúmulo de sangue dentro do nosso coração. Primeiro nos ventrículos. E depois esse acúmulo de sangue reflete nos átrios. O nosso coração tenta contrair, mas não consegue, porque ele está fraco. O sangue começa a acumular, e o nosso coração começa a distender. Nos átrios, nós temos células que detectam esse acúmulo de líquido. E são células de estiramento. Quando o nosso átrio se distende, secreta o péptido natriurético atrial. E o que ele faz? Ele vai lá nos túbulos coletores e secreta, não faz com que os túbulos reabsorvam água. Manda embora o sódio e água junto. Para quê? A modo de diminuir plasma. Se eu reabsorvo água, eu aumento o plasma, pessoal. O nosso problema no nosso coração não é excesso de sangue, né? Isso é um mecanismo de defesa para diminuir um pouco esse sangue, para diminuir esse plasma, para diminuir o retorno venoso. Então ele começa a mandar toda essa água embora, para tentar diminuir um pouco esse acúmulo de água dentro do coração, de sangue dentro do coração, ok? Então olha aqui, ó, os níveis de PNA ficam muito aumentados na insuficiência cardíaca congestiva, quando os átrios cardíacos são estirados devido ao bombeamento deprimido dos ventrículos, ok? O PNA aumentado ajuda a atenuar a retenção de sódio de água na insuficiência cardíaca. Ela também faz com que diminua a produção de renina. Estava escrito aqui em algum lugar. Aqui estava escrito renina em algum lugar aqui, gente. Aqui, ó, inibe a secreção de renina. E, portanto, a formação de angiotensina 2. Graças a Deus ela inibe a angiotensina 2 também, né? Poxa, olha o tanto de coisa que a angiotensina 2 que a gente acabou de falar, que faz. 3 funções. Então, além de secretar água e sódio, inibe toda aquela reabsorção de sódio e água pela angiotensina 2. Hormônio da paratireoide. Estamos acabando a aula. Aumenta a reabsorção de cálcio e estimula a secreção de fosfato. A gente vai ter uma aula só específica sobre isso, tá? Nos túbulos, ok? E sistema nervoso também. O sistema nervoso simpático aumenta a reabsorção de sódio. De que forma? Faz uma vasoconstrição das arteríolas, diminui a pressão hidrostática capilar e reabsorve sódio porque diminui a força de oposição.
E aqui, usa os métodos de depuração para quantificar a função renal, é muito cálculo, não tem tanta relevância assim na nossa fisiologia médica, tá? É mais assim para quem quer aprofundar mesmo. Gente, terminamos o capítulo 28. Ufa, né? Vamos dar um ufa agora. Respira. Se você chegou até aqui, você é um campeão. Deu 1h13 de vídeo. Gente, eu agradeço imensamente por vocês terem visto até aqui. E, gente, dá uma força, dá um like nesse vídeo, manda para os seus amigos, manda para o grupo do WhatsApp lá da sua faculdade, para os seus amigos que vão ter prova desse capítulo, que tem dificuldade com renal, porque aqui eu me esforço muito para trazer de forma mais clara e coerente possível para vocês, eu preparo muito tempo antes para dar essas aulas, então, dá aquela força, compartilha, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração, e se vocês quiserem, me segue no Instagram, Guga Garcia. Eu vou estar lá. Qualquer coisa também é só mandar uma mensagem lá no direct. Tá bom? Gente, muito obrigado. Um abraço e fiquem com Deus. E fui!